também os números aqui são relativamente altos. Tá? E um último dado que eu não tenho aqui, antes de comentar esse, na verdade essa taxa ela vem caindo ao longo do tempo, mas como na verdade aqui, né, esse aqui mostra um pouco isso, vem caindo ao longo do tempo, mas ainda é um número relativamente alto. E se a gente compara numa cross-section, tá? Sem qualquer correlação, tá? Só para a gente ver correlação. Mulheres já adultas que tiveram filhos quando eram mais jovens, na adolescência, digamos assim, ou já quando tiveram filhos na idade adulta, depois dos 20 anos. E a gente compara esses dois grupos de mulheres. E a gente observa que tem resultados bastante diferentes para os dois grupos. As mães que tiveram, mães na adolescência, né, que ficaram grávidas precocemente, têm indicadores piores comparados com mães que tiveram filhos na fase mais adulta. Tá? Não estamos dizendo que isso daqui é causal, na verdade a gente quer um pouco entender esse efeito, mas o que a gente observa é que parece que lá na frente tem uma diferença entre mulheres que tiveram filho mais cedo e mulheres que tiveram filho mais tarde. Só para comentar um número, por exemplo, porcentagem de mães que têm ensino fundamental completo ou ensino médio completo. Mães da fase adulta, quase 50%. Mães da adolescência, 30%. Então, é uma diferença bastante grande. Não estamos, por enquanto, não estamos falando nada que é devido ao fato de ter tido filho mais cedo, mas tem uma diferença aí considerável. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, o nosso objetivo é olhar ou tentar estimar os impactos da maternidade precoce sobre os resultados socioeconômicos de curto prazo das adolescentes. Tá? Só colocando o problema, porque que a gente não pode simplesmente, para fazer esse exercício, para estimar que aquela ideia cross-section estaria errada, né? Porque, na verdade, a gente não pode simplesmente comparar depois na fase adulta, quem teve filho mais cedo, quem teve filho mais tarde, porque provavelmente essas pessoas já eram diferentes antes, né? Antes de ter o filho. Ou seja, então, se a gente simplesmente comparar, a gente vai estar pegando outras diferenças que não só, e atribuindo a gravidez precoce, né? Outras coisas que explicariam aqueles resultados. Por exemplo, pode ser que as meninas que ficam grávidas na adolescência já têm uma educação defasada, por exemplo. Então, se eu já observa lá na frente que elas têm menos educação, mas pode ser que elas já tinham lá atrás, que de fato a gravidez em nada contribuiu com isso. Tá? É um pouco nesse sentido. Então, na verdade, o que a gente, na linguagem da avaliação, né, a gente quer estimar o impacto de ter tido filho na adolescência sobre os resultados socioeconômicos da adolescente. A gente queria poder observar essa mesma adolescente na situação de não ter tido filho, mas isso a gente não observa. Então, a nossa habilidade, ou o artigo aqui, na verdade, vai ser uma forma de construir um contrafactual, melhor para o que teria acontecido com as meninas que ficaram grávidas no caso delas não terem ficado. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Aqui agora, só colocando um pouquinho na literatura, quando a gente olha para os artigos, esse é eu diria que é um dos principais aí dentro dessa literatura. Ele é um dos primeiros que, na verdade, chama atenção para as estimativas enviesadas e superestimadas que existiam até então dos impactos da gravidez precoce. Porque simplesmente se comparava os meninos que tiveram filho com os meninos que não tiveram, e aí tinha os resultados que eram muito piores para os meninos que tinham tido filho. E aí, esses autores chamam atenção e falam, não é bem assim, tem que levar em conta que essas meninas já eram diferentes antes. E nesse artigo aqui, o que esses autores exploram? Eles exploram, para resolver o problema da endogeneidade, eles exploram a ocorrência de aborto espontâneo, tá? Um experimento natural. Então, duas meninas ficam grávidas, uma tem um bebê e a outra não tem um bebê porque tem um aborto espontâneo. A ideia que está por trás aqui é que, como as duas ficaram grávidas, na verdade as duas teriam mesmas preferências com relação a filhos e seriam então parecidas ex ante, antes do evento acontecer. Tá? E esses autores,
encontram os resultados que eram antes verificados negativos não são mais encontrados. Tá? Então, na verdade, parece que grande parte da diferença que existia entre mães que tinham filho na adolescência e outras mães, na verdade, parece que elas já eram de diferenças anteriores entre esses grupos. Tá? Então, esse artigo aqui meio que joga falando, não, peraí, não é bem assim. Né? Temos que olhar para essa história melhor. Parece que essas meninas já vinham de uma condição de pobreza e, na verdade, você faz uma coisa de perpetuar esse ciclo de pobreza. Tá? Então, elas já são mais pobres, já têm menos educação, vão ficar grávidas mais cedo e isso vai perpetuar, digamos assim. Não é a gravidez em si que acaba levando a esses efeitos. Tá? Então, esse artigo para os Estados Unidos é o primeiro que coloca em dúvida, né, a extensão desses efeitos negativos aí da gravidez precoce. Um outro artigo na mesma linha, não chamei atenção, mas esse artigo foi publicado em 2005, mas as primeiras versões dele são lá de 95. Tá? E tem esse outro artigo também, que também usa a ideia de ocorrência de aborto espontâneo e também encontra resultados parecidos. Tá? Então, ou seja, esse artigo fala, olha, na verdade, parece que já vem de lá de trás. Um pouco diferente, esse outro aqui usa um outro experimento natural, que é a ocorrência de gêmeos. Tá? Então, de novo, tudo que a gente quer aqui é garantir que essas pessoas que ficam grávidas eram parecidas antes de ficar grávidas. Se a gente comparar quem fica grávida com quem não fica, a gente já tem um problema aí de comparação. Tá? O que esses autores fazem? Eles usam a ocorrência de gêmeos. Então, de novo, as duas ficam grávidas, mas uma tem só um filho e a outra tem 2 filhos. Né? E a ideia é que o nascimento de gêmeos é algo exógeno. Quando controlado pelo menos pela idade, é algo exógeno. Esses autores, eles, embora os resultados também sejam menores comparativamente aos outros, a literatura que vinha antes, eles encontram ainda resultados negativos do evento. Não como o artigo anterior, eles encontram resultados negativos e, principalmente, tem uma diferenciação aí de impactos, né, para mulheres brancas e negras americanas. Tá? Um segundo que lida também com esse tema. Aqui já começa a olhar para outras ideias aqui para explorar. O que esses autores, na verdade, estão preocupados? Eles falam, olha, uma coisa muito importante na hora da gravidez, etc., é o background familiar. Então, qual é a ideia dele? Vou comparar irmãs. Então, porque irmãs, a princípio, elas tiveram, bom, o mesmo pai e a mesma mãe, né? Então, todo o background aí, a princípio, ficaria constante. E eles fazem essa comparação. Bom, nesses resultados aqui, os autores encontram resultados negativos da gravidez precoce também. Tá? Então, também tem resultados de tudo quanto é tipo. Tá? Tem um outro artigo parecido, na mesma linha, que faz entre irmãs, e o fato de uma ficar grávida na adolescência também aumenta a probabilidade da irmã mais nova ficar grávida na adolescência. Então, é uma coisa dentro da família também, um artigo diferente desse aqui. Bom, mas aqui é a comparação entre irmãs, uma que ficou e a outra que não ficou. Aqui, indo para outros instrumentos, e aí tentando também resolver o problema de endogeneidade, aqui esses papers trabalham com que tipo de instrumento? Então, coloquei alguns ali. Alguns relacionados com taxa de aborto, informação existente a nível regional para aquela localidade, isso a princípio afetaria a taxa de aborto. A taxa de gravidez precoce. Nível de informação, se você assume que isso é exógeno do ponto de vista da região, isso afeta a gravidez, mas não afeta os resultados socioeconômicos da adolescente. Então, é uma forma de usar ou a mesma idade da primeira menstruação, é um outro instrumento para captar, né, a variação aí na fecundidade. Esses autores, alguns deles, até coloquei um resultado aqui desse Chevalier, encontram resultados negativos, né? Eles usam a idade da menstruação da menina, eles fazem uma coisa de matching também, eles encontram um resultado negativo também para a gravidez precoce. Tá? Então, só para ler um resultado ali, defasagem educacional é permanente, com redução de chances de concluir o ensino obrigatório de 12% a 24% de redução de chances.
É um resultado também significativo. E aqui, esse texto aqui é da Renata Narita, né? Todos esses outros, a maior parte desses artigos estão na literatura internacional. Para o Brasil, a gente não tem muita coisa relacionada a esse tema, tem pouca coisa. Esse daqui tem muita coisa na área de saúde, tá? Mas não na área da economia em si. Esse aqui é o da Renata Narita. O que ela faz aqui? Ela usa um pseudo-painel. Tá? Ela constrói um painel no nível da UF, a corte de nascimento da jovem, e acho que raça também, se não me falha a memória. UF e corte de nascimento. Só UF, corte de nascimento, constrói esse pseudo-painel, e o que ela vai usar ela usa como instrumento a taxa de aborto nas diferentes UFs, a variação disso no tempo. Tá? Então, a ideia é que nos lugares onde essa taxa de aborto é maior, é porque você, na verdade, deve ter menos acesso à informação, e, nesse sentido, a taxa de gravidez precoce tende a ser maior. Tem uma correlação aí entre essas variáveis, e, a princípio, essa variável, taxa de aborto a nível da UF, não afeta o resultado socioeconômico da adolescente. Nos resultados dela, ela também encontra resultados negativos, tanto para a escolaridade, para o mercado de trabalho, mas ela tem uma coisa de olhar curto e longo prazo, e os resultados dela são mais de curto prazo. Tá? Os de mercado de trabalho, tá? De diferenciais de salário. Não lembro exato, assim, para deixar mais claro, mas, na verdade, no longo prazo, parece que os resultados deixam de existir. Esse, então, é o artigo da Renata Narita. Bom, dentro dessa literatura, o que a gente quis fazer? Contribuir com essa literatura, principalmente olhando para o Brasil, visto que a gente não tem tantos artigos aqui no Brasil sobre esse tema, e a gente quer estudar os resultados de ter filhos ainda na adolescência, sobre os resultados dessas adolescentes. Adolescentes que ficam grávidas são diferentes das que não ficam. Tá? Então, se a gente estiver olhando do ponto de vista, a gente quer estimar que efeito que a gente vai estimar o efeito do tratamento sobre as tratadas, tá? Porque, a princípio, o efeito que a gente vai estimar aqui não implica que, se eu pegasse uma menina adolescente qualquer e olhasse para ela, eu teria o mesmo impacto. Na verdade, essas meninas são diferentes, né? As meninas que ficam grávidas e as meninas que não ficam grávidas. Então, a gente quer estimar o ATT, que é o impacto de ter filho para uma menina que tenha ficado grávida. Só deixando claro aí o impacto de interesse, o que a gente quer estimar na linguagem ali da avaliação. A gente observa aquele lado de lá, então a gente observa os resultados potenciais para as meninas que ficam grávidas, mas a gente não observa qual seria esse resultado para essa menina que ficou grávida, no caso dela não ter ficado grávida, que é esse termo aqui, esse termo aqui, ó. Tá? Então, a gente quer encontrar uma estimativa válida para esse termo aí, que é aquilo que eu falei no começo. A gente quer construir um contrafactual válido para essa estimativa. Bom, nossa estratégia de identificação vai ser o seguinte: o que a gente fez aqui? Nosso tratamento, então, é ter um filho, tá? É ter a presença de filho. Tá? A unidade tratada, quem são as tratadas? São as meninas que têm um filho e que não tiveram natimorto. Natimorto é o que a gente vai usar aqui como instrumento. Tá? Só para dar uma ideia para quem... Deixa eu fazer aqui. Definição bonitinha do que seria esse natimorto. É o óbito fetal depois da 28ª semana de gestação, ou seja, bem lá na frente. A ideia aqui é de uma coisa, como a gente pensa aqui, é uma coisa assim: a menina, de fato, ela queria o filho, tanto é que a gestação foi até lá na frente, mas por outras questões, aliás a ela, o filho teve natimorto, né? É diferente de um aborto espontâneo, por exemplo, que é aquele artigo do Rhodes usa, que é a interrupção antes. Tá? Esse daqui é uma interrupção mais tardia da gravidez. Tá? Então, a ideia aqui, que quem está no grupo de controle são as meninas que disseram que ficaram grávidas, mas que tinham tido natimorto. Ou seja,
Com essa informação, a gente garante que essas meninas também ficaram grávidas, como as outras que tiveram filho, mas que por uma infelicidade o bebê não nasceu. Essa pergunta tem na PNAD em todos os anos, tá? Desde de lá de trás, lá no capítulo de fecundidade. Nas PNADs mais antigas, ela era feita só para as meninas de 15 anos ou mais, mas agora, mais recentemente, é feito para todas as meninas de 10 anos ou mais. E a pergunta é essa que ela ali, tá? Até 25/9, que é a terceira semana, normalmente, né, que é o mês de captação da PNAD, então, até a terceira semana do mês de setembro daquele ano, né, você teve algum filho com 7 meses ou mais de gestação que nasceu morto? Sim ou não? Tá? A gente usou essa resposta. Então, quem que é o nosso grupo de controle? São as meninas que a gente... E tem uma pergunta que se a menina teve algum filho nascido vivo também. Então, quem está no tratamento são as meninas que disseram que já tinham tido um natimorto, mas que não tinham nenhum filho ainda. E no nosso tratamento estão as meninas que efetivamente têm um filho. Tá? São todas meninas entre 15 e 19 anos, tá? O nosso universo. Uma das hipóteses que estão aí, né, é que essas jovens que tiveram o natimorto, elas desejavam o nascimento do filho, mas por questões alheias, né, à sua vontade. Não é bem alheia, na verdade, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque também o natimorto não é um evento totalmente exógeno, tá? Eu já vou chegar lá, já vou complicar. Mas, por enquanto, vamos assumir que está tudo bem. Ou seja, a gente está assumindo que essas meninas têm preferências parecidas, né, com as que têm o filho. Então, nesse sentido, essas meninas representam um bom contrafactual para a gente. Ou seja, elas representam como estariam as meninas que tiveram filho, caso não tivessem tido. Tá? Essa é a ideia. Bom, o problema aqui é que meninas com menor renda e menos educadas podem ter uma maior probabilidade de ter natimorto. Tá? E o nosso X para condicionar, porque se a gente tivesse, por exemplo, a renda de quando a menina teve o filho, ou a educação no momento em que ela teve o filho, todas essas coisas facilitariam muito a vida da gente, mas a gente não tem nada dessa informação. O que a gente tem de informação é naquele ano. E naquele ano a menina responde se já teve alguma vez algum filho que nasceu morto, ou seja, eu não identifico quando foi. Como eu só peguei meninas de 15 a 19 anos, eu tenho certeza que foi aqui, nessa época da vida, né, na adolescência. Então, por isso eu consigo garantir que ela ficou grávida. Mas eu não sei ao certo quando que isso ocorreu. E eu tenho só a informação de hoje. Tá? Então, o meu X, nesse sentido, para eu controlar por outras variáveis, ele acaba sendo muito fraco. Né? Todas as variáveis que eu tenho são as variáveis atuais, que a princípio vão ser também endógenas. Educação dos pais. Se a gente pensar que é uma coisa que é mais fixa no tempo, poderia estar usando. O problema é que eu só consigo pegar a educação dos pais para as meninas que continuam morando com a mãe. A gente olha para essas coisas, mas a amostra fica muito reduzida. Nosso banco já é pequeno, como vocês vão ver. Graças a Deus, natimorto é um evento raro, não tem tantos assim, tá? Então a nossa amostra, na verdade, é pequenininha. O que a gente está usando aqui como X é a idade da menina, a raça, o F de residência e se tem mãe viva. Esse sistema em vivo a gente colocou um pouco para tentar ajudar, mas sinceramente não faz nem cosquinha, assim, os resultados praticamente não mudam se a gente não coloca essa variável. Tá? Mas o nosso argumento aqui, eu acho que isso é uma coisa que vai, em algum sentido, ao nosso favor, é que a gente provavelmente vai estar estimando errado, mas a gente vai estar, vou fazer a defesa aqui, né, a gente vai estar subestimando o impacto que a gente vai estar estimando. O impacto, vamos supor que existe um impacto negativo. O meu discurso aqui para vocês vai ser o seguinte: olha, na verdade isso daí é menor que o que de fato deveria ser. E por que isso? Porque basicamente esse grupo de meninas natimortas não é um grupo também aleatório na população. Né? Elas são meninas provavelmente mais pobres, com menos cuidado na época da gestação. Aqui a gente até buscou, deixa eu ver se está logo aqui, que eu acho que eu acabei colocando lá na frente, mas lá na frente tem um pouquinho de slides que a gente, eu falei para a Felícia que prometi para ela que vai ser a última vez que eu vou apresentar esse artigo, que agora a gente tem que publicar. Mas nessas várias apresentações, uma das coisas que sempre me falavam para a gente, mas vocês precisam entender melhor
como que acontece esse natimorto? Vem de quê? Lá na frente vai ter alguns slides colocando um pouco dessa discussão, mas basicamente parece que são pouca atenção durante o parto. Então, maus cuidados, não fazia o pré-natal direito. Tem até um artigo que faz uma comparação de quem teve natimorto com um filho nasceu vivo, de saúde. Tudo de saúde, assim. E que tem uma ideia de que o nível de educação das meninas que tiveram natimorto é menor do que o nível das meninas que tiveram um filho nascido vivo. Então, parece que a gente já tem, na verdade, o nosso grupo de controle parece que ele é um grupo pior do que o nosso grupo de tratamento, tá? Nesse sentido. Pior, assim, mais desfavorável em termos socioeconômicos. Eu tentei fazer uma ideia aqui de como que isso poderia, né, o meu discurso é que isso vai, na verdade, subestimar os nossos resultados. A gente vai estar jogando para baixo, né, vamos dizer assim. Aí eu só tentei fazer um discurso aqui, tentei dar um pouco de formalização para a ideia, mas eu vou tentar falar. Mas, primeiramente, vamos pensar que a gente tivesse os dois grupos e que, na verdade, tem os dois grupos de meninas. Eu sei que os dois grupos já ficaram grávidas. Num grupo existe o filho, no outro grupo não existe o filho. Tá? Vamos admitir que a única diferença entre essas meninas seja essa. Que num grupo tem um filho e no outro grupo não tem o filho. Ou seja, vamos admitir nesse primeiro momento, todas ficaram grávidas. Então, é um grupo de meninas que ficou grávida. Isso já é um primeiro... mas isso não vai ter muito jeito, porque os meninos que ficam grávidos estão com outro problema aí também. Que eu já estou tentando resolver com o natimorto, né? Vamos admitir, então, que a única diferença seja essa, que para um grupo o bebê nasceu, no outro grupo o bebê não nasceu, mas que isso foi aleatório. Que o natimorto é um evento aleatório, é exógeno na população. Tá? Ou seja, a única coisa que diferencia os dois possíveis estados da natureza aqui é o que eu estou chamando de zerinho, o resultado potencial, em termos de frequência escola, para a gente falar uma variável para ficar fácil. Tá? Então, o resultado potencial em termos de frequência escola para as meninas na situação de não ter tido filho, e esse Y1, o resultado potencial na situação de ter tido filho. Né? A frequência na situação de ter tido filho. Nosso argumento aqui é o seguinte, que se fosse aleatório, né, se a ocorrência de natimortos fosse aleatória, eu poderia simplesmente fazer a diferença entre esses dois grupos que eu já estaria captando o verdadeiro efeito. Tá? Coloquei uns números aqui só para a gente ter uma ideia. Então, esse daqui seria um valor esperado, né, da frequência escolar das meninas que tiveram filho, do grupo de tratado, e esse aqui seria a frequência escolar para o grupo de meninas que teve natimorto. Tá? Então, admitindo que os verdadeiros efeitos, tá? Eu sei, eu conheço, são esses daí, eu estimei menos 15 pontos percentuais. Tá? Então, meninas que têm filho têm 15 pontos a menos de chances de estar frequentando escola relativamente às meninas que não tiveram filho. Tá? O meu problema é que, provavelmente, esse carinha aqui, ele deve ser viesado. Aqui, na verdade, esse número aqui, quando eu for de fato calcular, ele deve ser um número menor do que esse verdadeiro aí, que eu estou chamando de verdadeiro. Tá? Por quê? Por conta daquelas coisas que a gente estava falando antes a respeito das meninas que têm natimorto, que são meninas em geral de menor renda, já com alguma defasagem. Então, provavelmente, a frequência escolar delas é um número menor do que aquele que eu observaria para as meninas tratadas, caso elas não tivessem tido filho. Tá? Então, na verdade, o número que eu enxergo é um número menor. Tá? Então, vamos supor que eu deveria enxergar 80, que é o verdadeiro, mas eu não enxergo 80. Quando eu estimo alguma coisa em torno de 70. Então, o que eu acabo estimando, na verdade, é o menos 5 pontos percentuais. Deu para entender? A ideia é de que, na verdade, esse grupo que eu estou chamando, que é o meu grupo de controle, que são as meninas que tiveram natimorto, na verdade, elas são um contrafactual não tão bom assim das outras meninas, porque, na verdade, elas têm um desempenho pior. Ah, eu estou admitindo isso, que elas têm um desempenho pior. Então, na verdade, a frequência escolar é de 70 e não do 80, que seria o verdadeiro para as meninas tratadas. De forma que eu vou acabar estimando esse menos 5 aqui. Se eu conhecesse essas diferenças iniciais, eu podia rodar uma coisa de diferença em diferença, eu tirava essas diferenças anteriores e até resolvia. Mas eu não tenho essa coisa lá para trás, eu só tenho hoje.
Então, nesse meu argumento que eu estou tentando colocar aqui para vocês, é que, na verdade, eu estou estimando menos 5, mas ó, se eu encontrei menos 5, é bom a gente ficar com cautela, porque esse número deve ser pior do que esse menos 5. Nesse exemplo fictício aqui, na verdade, seria menos 15. Então, seria eu estou estimando aqui, né, um lower bound, um limite inferior do que eu estou chamando de verdadeiro impacto. Tá? Então, só dando uma voltada aqui, eu vou estimar o impacto de ter tido filho para os adolescentes logo ali no curto prazo. Por isso que eu estou chamando de curto prazo. Porque como eu tenho que cortar a minha amostra para pegar as meninas só de 15 a 19 anos para ter certeza que o evento ocorreu ali, que ela ficou grávida na adolescência. Porque eu não sei quando que o evento aconteceu. Então, se ela, entre 15 e 19 anos, responde sim àquela minha pergunta, eu tenho certeza que ela já ficou grávida. Então, por isso que eu só estou conseguindo olhar os resultados de curto prazo das adolescentes. Tá? Então, a minha ideia é comparar as meninas que tiveram filho, que têm entre 15 e 19 anos, com essas outras meninas que não tiveram filho, mas que ficaram grávidas. Tá? Comparar em termos de quê? A gente vai olhar para resultados educacionais, a gente vai olhar para a frequência escola, se possui ensino fundamental completo, se ingressou no médio e se possui pelo menos ensino médio completo. E vamos olhar para mercado de trabalho, se ela participa da PEA. Tá? O nosso X aqui, X humilde, né? Tem raça, idade, se tem mãe viva, tem as UFs, urbano rural e os anos da PNAD. Tá? E a minha variável de interesse vai ser essa que identifica quem é tratamento e quem é controle. Né? No caso, tratamento, os meninos que tiveram gravidez precoce. Não, tiveram filho, porque não é correto falar gravidez, porque gravidez a outra também teve. Então, nasceu o neném efetivamente. O tratamento aqui é que efetivamente um nasceu o neném, no outro não nasceu o neném. Tudo bem? Bom, os dados são os dados da PNAD, né? A gente empilhou um monte de anos da PNAD, porque, como eu falei para vocês, as nossas amostras são pequenas, não tem, o número de natimortos é relativamente pequeno, aqueles 2 anos não estão, indivíduos do sexo feminino, entre 15 e 19 anos. A gente pegou, não sei, talvez pegar para trás, a gente queria pegar para trás, mas o problema é que a pergunta só começou a ser respondida pelas meninas com 10 anos ou mais a partir dos anos 2000. E a gente não queria trabalhar com todas as PNADs, então a gente acabou ficando só com as meninas de 15 a 19. Mas o grosso da gravidez precoce é ali dos 17 aos 19. É onde é a maior taxa. Isso também é uma coisa boa. Não é nos 15, não é nos 14, não é nos 16, é ali entre os 17 e 19 anos. Tá? E também, quando a gente pega essa idade aqui, a gente consegue olhar também o término do ensino médio. Depois eu vou mostrar para vocês, na verdade, conclusão do ensino médio. A gente não conseguiu olhar bem, porque, na verdade, nenhuma das meninas ainda, para essa idade, a taxa de conclusão é baixíssima. Então, a gente não consegue ver diferença nenhuma, porque ninguém ainda concluiu o médio. A verdade é essa. Tá? E aqui o principal elemento, né? Por que a gente não está olhando para as mulheres lá na frente? Né? Por que a gente não olha para as mulheres adultas? Porque as mulheres do grupo de controle a gente não teria certeza de quando ela ficou grávida. A gente quer garantir que elas tenham ficado grávidas entre os 15 e 19 anos. Bom, então aqui os grupos bonitinhos. Aí aqui a gente faz uma outra comparação, mas só para dar uma ideia de... uma outra comparação, um grupo contrafactual que eu acredito ser muito pior, muito diferente das meninas tratadas. Né? Na verdade, eu comecei o discurso falando isso, que as meninas que ficam grávidas são diferentes das que não ficam. Né? E a gente vai trabalhar só para ter uma ideia do tamanho do impacto, ou do que as estimativas anteriores apontavam, né? Que elas, na verdade, olhavam para esse grupo aqui, para as meninas que não tinham tido filho, comparavam esse C2 com o T1. Só para a gente ter uma ideia de quão grande eram esses efeitos. Mas o nosso exercício é quando a gente compara esses dois grupos de tratamento. Tem até uns númerozinhos aqui, porque a gente já aumentou esses grupos várias vezes, mas agora a gente decidiu que acho que vai ficar só com esses daqui mesmo, tá? Com esses 3 grupos. A gente chegou a comparar, colocar no grupo de tratamento também, para tentar aproximar, né, meninas que tinham tido natimorto. Mas aí o problema é que elas ficam daí muito piores do que as outras, porque elas ficaram grávidas 2 vezes, pelo menos, né? Então, aí acabava ficando pior.
Então a gente achou que assim fica bom. Aqui a nossa amostra, aí vocês podem ver os números, horríveis, né, tadinhos? Mas é conjunto, tá alguma coisa. Mas ali a amostra total são todas as meninas de 15 a 19 anos, ali as que têm filho, aqui as que têm filho e não têm natimorto, aqui são as meninas que tiveram pelo menos um natimorto e não têm filhos, e aqui são as que nunca ficaram grávidas, não têm filho vivo e responderam não também para a pergunta de natimortos. Tá? Que é aquele grupo 2 que a gente tinha falado antes. O grosso das meninas, felizmente, está aqui. Né? Nunca teve filho. Aqui onde eu estava colocando, eu coloquei algumas coisas aqui desses trabalhos, sinceramente, vou ser muito sincero com vocês, quem trouxe essas referências foi a Felice, que estava procurando, para trazer da literatura médica artigos que explicassem a ocorrência de natimorto. Quem que tem natimorto? Uma primeira coisa, na verdade, aumenta para as mulheres mais velhas, tá? A gente está olhando para as adolescentes e aí o número ainda é menor, isso é maior para as mulheres mais velhas. E também está muito relacionado à malformação fetal, infecções. As causas mais frequentes são possíveis de controle ou tratamento, ou seja, parece que é alguma coisa que você podia tratar. Se você fosse a menina que teve natimorto, se ela tivesse cuidado, poderia não ter ocorrido. Então, parece que é um pouco de cuidado mesmo durante a gestação, né? Nesse outro estudo aqui, na Maternidade Escola de Pernambuco, eles têm muito isso de seguir, né, as pessoas, e observaram que meninas que tiveram tido natimorto tinham tido um número menor de consultas pré-natal, idade materna aqui, olha, coisa de ser mais velha, escolaridade também menor do que 8 anos de estudo. Então, um grupo que parece que não cuidava tanto assim, vamos dizer assim, da gestação. Talvez por isso que um dos motivos de não ter vingado, né, vamos dizer assim. Tá? Aqui também, a gente tentou melhorar essa informação de natimortos pegando coisas do DataSUS. Tá? Esse aqui, lá, o que acontece? No DataSUS você tem só as ocorrências de natimorto, de filhos nascidos vivos, para cada ano. Tá? Então, isso aqui, eu fiz uma razão ali só para a gente ter uma ideia de, em cada ano, o número de ocorrências de natimortos e o número de ocorrências de filhos nascidos vivos. Tá? Para a gente ver que, de fato, é uma coisa rara. Né? Em cada ano não chega a 1%. Né? Meio que condizente com os números que a gente tem lá. Distribuição regional, eu só fiz assim, do total de ocorrências de natimorto, a distribuição, você vê que segue meio que a distribuição até regional mesmo, né? Maior no Nordeste e no Sudeste. Então, a gente está tentando ver agora se também traz a informação de escolaridade, para ver se consegue melhorar ainda mais. Mas eu não sei se eu não estou conseguindo muito comparar com as informações que eu tenho da PNAD, porque na PNAD eu tenho uma medida meio que de estoque. E lá eu tenho uma medida de fluxo. Então, a cada ano, o número de ocorrências. E aqui eu tenho, na verdade, em 92, o número de mulheres que já disse que tinha tido um filho nascido vivo. Né? E aqui que disse que tinha tido um natimorto. Isso aqui são os números expandidos. Tá? Deu uma roubada agora. Mas a proporção não muda. Tá? Eu fiz na amostra, fiz a proporção, os números são bastante parecidos. Mas só para a gente conhecer um pouquinho melhor essa coisa do natimorto. Parece que é um evento raro, parece que está relacionado com os cuidados que você tem mesmo durante a gestação. E por essa literatura até parece que o nosso argumento está correto, que na verdade essas meninas têm alguma defasagem já com relação às meninas que têm filhos, efetivamente. Porque nesses estudos eles comparam as meninas que tiveram filho com as meninas que tiveram natimorto. Bom, aqui então voltando para os nossos dados, aqui algumas estatísticas descritivas para a gente olhar, mas a gente já percebe, né, quão diferentes esse grupo 2, né, são dos demais. Aqui é só a estatística descritiva aqui dos nossos Y. Vou passar mais rápido, então, para a gente ir para os resultados propriamente, e aqui das outras variáveis que a gente está usando. Tá? E aqui, então, o nosso primeiro resultado.
que é de frequentar a escola. Tá? Então, se a gente olha nessa... A gente coloca os controles, você vê que não muda tanto assim, né, de uma estimação para outra. E como eu leio ali, olhando na regressão 2, né, que eu estou comparando as meninas que tiveram filho com as do meu grupo de controle principal, está mostrando que quem tem filho tem uma chance quase 20 pontos percentuais a menos de estar frequentando escola relativamente às meninas que tiveram natimorto. Ou seja, meu grupo era muito pior de natimorto. Tem uma diferença de 20 pontos percentuais a favor das meninas que tiveram natimorto. Ou seja, elas continuaram frequentando escola. As meninas que tiveram filho parece que saem mesmo da escola. Tá? Se a gente comparasse com o outro grupo, né, só para chamar a atenção só dessa vez, não vou chamar mais atenção, mas é porque, imagina, antes essas eram as estimativas. Quando eles falam as estimativas anteriores, comparavam simplesmente meninos que tinham tido filho com meninos que não tinham tido filho, que é esse grupo aqui. Aí dá uma diferença de 50 pontos. É bem maior do que os 20 que a gente está achando ali. Tá? Mas parece um resultado para a gente bem forte de que tem uma diminuição da frequência à escola. Esse daqui possui ensino fundamental completo, os resultados ainda se mantêm fortes, né, 10 pontos percentuais, a menos na chance de ter concluído o ensino fundamental. A gente está vendo isso aqui, pode ser que lá na frente elas se alcancem, eu não sei. Os resultados que a gente está comparando, né, numa cross-section mostra que tem bastante diferença. E uma coisa que a literatura daí de economia da educação chama atenção para a importância do atraso escolar. E como esse elemento é importante para mais na frente explicar a saída definitiva da menina da escola. Então, se ela já sai, se ela atrasa desse tanto, pode ser que as chances dela lá na frente voltar sejam ainda menores. Então, parece que tem aqui um resultado negativo, sim, e desfavorável para as meninas que tiveram filho na adolescência. Aqui é de ingressar no médio, também uma diferença aí de 8,5 pontos percentuais. E a conclusão do ensino médio, o resultado não é estatisticamente significativo. Até já peguei para olhar esses números, já tive melhor esses números na cabeça, não vou lembrar, mas tem poucas meninas que já têm ensino médio completo. Mesmo no grupo do lado de cá, dos que não tiveram filho, que estão bonitinhas na fita, tem uma defasagem muito grande em termos de idade, né, série no Brasil. E eu acho que isso é um pouco que explica o fato de que a gente não está vendo resultados aqui. Tá? Como que a gente explica, na verdade, aqui é PEA, aqui tem um resultado para a PEA também de negativo, de 14 pontos percentuais, ou seja, saem da escola e tem uma menor probabilidade de participar também do mercado de trabalho. Esse resultado é de 10 pontos, assim, 11 pontos, é um resultado parecido com o que eu tinha encontrado olhando para todas as mulheres. Um filho a mais diminui a chance em torno de 10 pontos para as mulheres participarem do mercado de trabalho. Então, esse aqui é um pouco mais alto, acho que estaria coerente também. O que a gente está trabalhando agora, eu vou só vou falar, né, não vou mostrar muitos resultados, mas é porque a gente quer falar, mas por que será que diminui a frequência escolar? O que será que está explicando esse resultado? E, de fato, o nosso argumento aí de que o bebê, na verdade, ele implica em tempo da mãe. Né? Aquele argumento do Becker, você vai ter uma atividade intensiva em tempo e a mulher, na verdade, vai ter que, adolescente, né, vai ter que fazer uma nova realocação aí do tempo dela entre as escolhas dela, cuidar do filho, ir na escola, enfim, todas as coisas. E aí a nossa hipótese é que, na verdade, ela, em função desse pouco tempo, ela acaba largando a escola. Ou seja, essa nova atividade passa a disputar o tempo do adolescente, então ela vai deixar a escola. O que a gente tentou fazer aqui? Tentou fazer alguns exercícios como se fosse estimar impactos heterogêneos para ver se a gente conseguia contar essa história. Sinceramente, vocês vão ver, são os primeiros a ver, isso não tinha na dissertação, na verdade isso veio depois, uma das coisas que apareceram para explicar. Falou, olha, na verdade, por exemplo, se a gente pensar que hoje em dia tem
Vou falar só um deles, para não falar todos. Se a gente pensar que hoje em dia tem uma maior disponibilidade de creches, de vagas na oferta de educação infantil, as meninas hoje, para essas meninas hoje, esse custo poderia ser menor. Então, esses impactos hoje deveriam ser menos negativos e seriam mais negativos, por exemplo, na década de 90, onde existe um número menor de creches e assim por diante. Então, está buscando alguns números para mostrar isso. Aqui um pouco de matrículas de creche para a gente ver como isso cresce ao longo do tempo, cresce bastante. De novo aqui, esse aqui acho que é de estabelecimentos, esse aqui é do INEP, tá? É o número de estabelecimentos que oferecem educação infantil. Em 10 anos cresceu bastantão também, mas na região sudeste a gente queria explorar uma coisa também entre as regiões, né? Mas onde mais cresce é no sudeste. E aí os nossos exercícios mostram, na verdade, que os impactos mais negativos aparecem no sudeste. Então a gente não está conseguindo contar uma história aí. Mas pensar em décadas, por exemplo, os resultados da década de 90 devem ser mais negativos do que os resultados dos anos 2000. Isso não aparece nos nossos resultados. E a gente tentou também, esse aqui é a porcentagem de crianças com até 5 anos que frequentam escola ou creche. Aquela perguntinha primeira lá da PNAD, frequenta escola ou creche, sim ou não? Então também cresce por todas as regiões. A gente fez 3 exercícios, um comparando, vendo se existia diferença entre as regiões, e aí a gente juntou o Sudeste com o Sul, e juntou o Norte com o Nordeste com o Centro-Oeste. Talvez essa não seja, porque o Centro-Oeste aqui, na verdade, acho que ele é um dos piores aqui, mas a gente estava lá em cima, o Nordeste, né, que está lá em cima, que também tem uma oferta razoável, então eu não sei se ficaram boas essas divisões. Tem bastante no Nordeste, é alta a porcentagem de crianças que frequentam escola ou creche. Enfim, a gente tentou uma coisa com regiões, tentou uma coisa diferenciada dos anos 90 e dos anos 2000 e também tentou olhar para a idade da jovem, mais velhas e mais novas. Também no sentido de que para as mais novas o impacto deve ser mais negativo porque deve ter acabado de acontecer. E para as mais velhas talvez isso, mas não necessariamente isso é verdade. Mas como a gente não tem o ano do natimorto, a gente tentou olhar pela idade, tá? Então a gente faz interações, na verdade, da nossa variável de tratamento e com essa dummy que a gente construiu para tentar captar essa heterogeneidade. Então, por exemplo, uma dummy se é anos 2000 ou se é anos 90. E aí interagem essa dummy com a nossa variável de tratamento, para tentar ver se tem um efeito diferente. Tá, eu vou mostrar só esse que eu acho que já era, né? Que é o de... Esse é dos anos 90 com os anos 2000, tá? Então, como é que eu leio aqui? A gente fez uma simulação, admitindo que todas as jovens agora frequentam, fossem do ano 2000 e recalcula a probabilidade predita. Na verdade, é só uma coisa de simulação que a gente está fazendo. E os que estão, por exemplo, frequentar a escola, né? Se eu olho para as meninas dos anos 90, eu teria um diferencial, leiam negativo, tá? Porque a conta está do sem fita, do 0 menos 1, mas a gente gosta de olhar tratamento menos controle, né? Então teria uma diferença de 25 pontos para jovens dos anos 90 e teria uma diferença de 8 pontos para jovens dos anos 2000. Parece que está contando a nossa história, parece que é um impacto menos negativo agora. Mas eu estava observando esses números, eles não estão muito, parece que robustos. Por quê? Esse número aqui, ó, ele devia ser mais alto. Esse aqui está muito baixo, está muito esquisito, não está combinando com esse daqui. Porque esse aqui, anos 2000, a probabilidade de frequentar a escola nos anos 2000 tem que ser maior. Então, eu não estou acreditando muito nesse, não. Probabilidade de possuir ensino fundamental completo e médio está contando a nossa história também, mas os resultados não são diferentes, estatisticamente falando. E participar da PEA também está contando a nossa história, ou seja, tem um impacto mais negativo aqui do que aqui. De novo, está positivo porque está 0 menos 1, mas a gente gosta de fazer tratamento menos controle, por isso menos 16 e menos 11. Quase pega, né? Pega aqui no finalzinho do intervalo. Então, quase estatisticamente diferente, mas não é. Para as demais variáveis, os resultados dá para contar, às vezes não funciona em todos, enfim, não está tão bonitinho isso. Mas, finalizando então, a gente vai tentar melhorar essa história, mas o nosso argumento é esse, que é uma questão de
de tempo mesmo, de alocação. Né? A jovem tem mais uma atividade e na hora de escolher, de fazer suas escolhas, ela acaba dedicando menos tempo à escola. Mas é isso, basicamente.